Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, lembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1965. São grandes histórias que nós não conhecíamos e vamos relembrar, conhecer também grandes artistas nessa retrospectiva de 1965. E para você que assistiu o ano de 1966, deixa o seu recadinho, a sua cidade, vai um alô super especial para você no finalzinho do vídeo. Vamos começar com o ator Augusto Aníbal. Augusto Aníbal de Almeida. Nascido na minha terra natal Fortaleza, capital do estado do Ceará, em 1897 e faleceu no Rio de Janeiro em 1965, um ator brasileiro que atuou em grandes filmes e peças de teatro, como é Fogo na Roupa, Caídos do Céu. Inclusive teve o grande sucesso da sua carreira, que foi o Augusto Aníbal Quer Casar, que foi o seu grande sucesso já na estreia. Ele faleceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1965 de causa desconhecida. Augusto Frederico Schmidt foi um poeta da segunda geração do modernismo brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro em 18 de abril de 1906 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de fevereiro de 1965. Ele foi editor e dono da livraria Schmidt Editora, no Rio de Janeiro. Foi casado com Ieda Ovalle Schmidt. E eu estou trazendo a história desse grande poeta porque ele foi amigo de um dos maiores presidentes da história do Brasil. Foi Juscelino Kubitschek, que eu sou apaixonado pela sua biografia. E ele também foi presidente do Clube de Regatas Botafogo entre os anos de 1941 e 1942. Foi dele a ideia do slogan JK 50 anos em 5. Ele escreveu vários discursos de Juscelino, foi realmente um grande nome da cultura do Brasil. E ele faleceu vítima de um ataque cardíaco durante um passeio na praia. Ele faleceu sem deixar descendentes. Foi sepultado no cemitério São João Batista. Augusto Frederico Schmidt tinha 58 anos de idade. Vamos falar de um dos maiores cantores e pianistas do mundo, que foi Nat King Cole. Seu nome de batismo era Nathaniel Adams Collins. Nascido em Montgomery, no Alabama, Estados Unidos, em 17 de março de 1919 e faleceu em Santa Mônica em 15 de fevereiro de 1965. Cantor e pianista do jazz norte-americano, pai da cantora Natalie Cole, bem já saudosa. Sua voz marcante imortalizou várias canções, como Mona Lisa, Stardust, Unforgettable, Nature Boy, Christmas Songs, Quizás, 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 entre outras, algumas das quais ele cantou em espanhol e também em português, da língua portuguesa de Portugal. Nat King Cole faleceu vitimado de um câncer pulmonar, apenas 45 anos de idade, em 15 de fevereiro de 1965, um dos maiores nomes da nossa música. Vamos falar agora da atriz, dançarina e cantora Dorothy Dandridge, nascida em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, em 9 de novembro de 1922 e faleceu em West Hollywood em 8 de setembro de 1965. É conhecida como a primeira atriz negra a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, em 1954, pelo filme Carmen Jones. Ela foi cantora, Cotton Club, Apollo Teatro, participou de vários filmes. Dorothy, em 8 de setembro de 1965, falou ao telefone com o amigo Gary Branton. Ela ia para Nova York no dia seguinte para se preparar para o noivado na boate Basin Street East. Várias horas após uma conversa com Branton, ela foi encontrada sem vida pelo seu empresário Earl Mills, com apenas 42 anos de idade, de causas desconhecidas. Alguns biógrafos argumentam várias causas, Ela teria sofrido embolia pulmonar, álveo acidental, entre tantos outros. Ela foi sepultada no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, na Califórnia. Ela tinha apenas 42 anos de idade. Linda Darnell, também triste demais a história dessa atriz. Nascida em Dallas, no Texas, em 16 de outubro de 1923 e faleceu em Glenville, Illinois, em 10 de abril de 1965. Ela foi descoberta por um caçador de talentos de Hollywood. Apenas 15 anos assinou seu primeiro contrato com a 20th Century Fox, passando a fazer vários papéis. Trabalhou em Máscara do Zorro, My Darling Clementine, entre outros. Darnell faleceu no dia 10 de abril de 1965 com apenas 41 anos de idade, devido a queimaduras que teria em um incêndio numa casa onde estava com amigos, preparando-se para o papel de uma peça em Chicago. Seu filme de 1940, Stardust, havia passado na televisão na noite do incêndio, e inventou-se a possibilidade dela ter deixado no cinzeiro cair enquanto assistia o filme.
Alguns repórteres defenderam a hipótese que ela estava intoxicada e desapontada com sua carreira. Muito triste realmente. Suas cinzas foram sepultadas no cemitério Union Hill, na Pensilvânia. Triste demais, 41 anos de idade apenas. George Davis, autor também de centenas de filmes, principalmente do gênero faroeste. Nascido em 7 de novembro de 1889, em Amsterdã, nos Países Baixos, ele faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 19 de abril de 1965, aos 75 anos de idade. Earl Bostic foi um grande músico, arranjador, compositor, nascido em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, em 25 de abril de 1912 e faleceu em Rochester, em Nova York, em 28 de outubro de 1965. Foi saxofonista, compositor, arranjador e maestro norte-americano, o pioneiro do rhythm and blues. Ele faleceu no dia 28 de outubro de 1965 com apenas 53 anos de idade. Vamos agora falar dessa história. Eu sou fã do trio Iraquitã e eu não sabia dessa história, que foi do cantor Edson Reis de França, conhecido como Edinho, nascido em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 14 de março de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de abril de 1965. Foi cantor, violonista e compositor brasileiro. Juntamente com Paulo Gilvan, quero mandar, e João Manuel de Araújo, também já saudoso, criaram em 1950 um dos grupos mais populares do bolero do Brasil, Trio Iraquitã, que fez sucesso não só no Brasil, mas na Venezuela, Colômbia, Caribe, México. E claro, quando eles retornaram dessa turnê mundial, fizeram um estrondoso sucesso. No ano de 1954 até hoje, né, é lembrado o nome do Trio Iraquitã. E é muito triste, porque ele faleceu muito jovem. Ele tirou sua própria vida em 15 de abril de 1965, depois de ter tirado a vida da sua companheira Leila Tavares de França, segundo o jornal Correio da Manhã, que noticiou em sua edição do dia 16 de abril de 1965. Que história triste para um grande cantor, um grande nome da música brasileira. Vamos agora relembrar essa história que eu já contei uma vez, que foi do grande apresentador e ator Glaucio Gil. Glaucio Guimarães Gil, nascido no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de agosto de 1965. E ele namorou com a atriz Joana Fon, de 62 a 1963, e a também atriz, quero mandar um abraço, que foi Vera Viana, nos anos de 64 e 65, quando veio a falecer. Ele fazia um grande sucesso, foi o precursor dos talk shows, aqueles programas de entrevistas, e apresentava o programa Show da Noite pela Rede Globo TV. E foi durante uma apresentação desse programa ao vivo que Glaucio Gil sofreu um ataque cardíaco fatal. 10 minutos depois da introdução, quando proferiu o texto: "Hoje é sexta-feira, 13 de agosto, diazigo, mas até agora vai tudo caminhando bem, felizmente." Infelizmente, ele teve esse ataque cardíaco com apenas 32 anos de idade, no auge da carreira. Causou uma comoção nacional. Foi sepultado no cemitério São João Batista. Foi há muitos anos atrás. Eu não sei se ainda tem esse jazigo. Quem puder trazer pra gente as imagens, nosso amigo Bruno, ou algum dos outros canais que fazem essas visitas, seria uma grande matéria. O Glaucio Gil hoje dá nome a teatro na rua Barata Ribeiro. Nós já fizemos homenagem aqui, que é o pai do Agildo Ribeiro, em Copacabana. E uma avenida também no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Um grande nome da comunicação, Glaucio Gil. Vamos lembrar de Haroldo Lobo, compositor de Alalaô, grande baixinha, né? Nascido no Rio de Janeiro em 22 de julho de 1910, faleceu no Rio de Janeiro em 20 de julho de 1965. A primeira gravação foi com Aurora Miranda, irmã de quem? Carmen Miranda. Em 1934, a Metralhadora, parceria com Donga e Luiz Menezes. Compôs também o samba De Madrugada com Vicente Paiva, gravado também por Aurora Miranda. A Badalada Juro, né, conquistou o prêmio da Prefeitura do antigo Distrito Federal. Seu último trabalho foi Tristeza, feito com Niltinho Tristeza e lançado por Ari Cordovil, a qual ele não chegou a ver executada. E foi lançada também após o seu falecimento por Jair Rodrigues. Haroldo Lobo faleceu no dia 20 de julho de 1965, aos 54 anos de idade, e em sua memória, em uma rua do bairro Portuguesa, na Ilha do Governador. Grande compositor. Vamos agora falar de um dos maiores comediantes do mundo, que foi Stan Laurel. Felizmente, uma triste história, um triste fim. Stan Laurel, seu nome de batismo era Arthur Stanley Jefferson, nascido em Ulverston, Lancashire, Inglaterra,
em 16 de junho de 1890. Faleceu em Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos, em 23 de fevereiro de 1965. Um ator cômico, escritor, realizador inglês, tornou-se famoso pelo seu principal trabalho com Oliver Hart, a qual formou a dupla cômica Laurel e Hart, conhecida no Brasil aqui como Gordo e Magro. Fez centenas de trabalhos, né? A sua parceria era cômica realmente, faz sucesso até hoje. Mas em maio de 1954, 11 anos antes, o Hart, o Gordo, teve um infarto do miocárdio. Em 1955, Hart e Laurel planejavam fazer uma série de TV chamada Laurel e Hart's Fabulosos Contos. Mas Laurel também teve um AVC. Hart teve também um AVC, além do infarto, que deixou paralisado e acamado por vários meses, sem falar e sem se mover. Em 7 de agosto de 1957, Oliver Hart faleceu. Laurel não compareceu ao seu funeral, dizendo que Baby, o Oliver, entenderia. Laurel decidiu, a partir de então, não mais trabalhar sem o amigo de tanto tempo. E passou a escrever para comédias. Os amigos diziam que Laurel ficava totalmente arrasado após a morte do amigo, sem nunca ter se recuperado. Stan Laurel viveu seus últimos anos em um apartamento no Oceano Hotel, em Santa Mônica, e Jerry Lewis era um dos muitos comediantes que o visitavam, aproveitando suas sugestões para a produção de The Bellboy, em 1960. Stan nunca mais atuou em nenhum filme após a morte de Oliver Hart. Dizia que não suportava entrar no set de filmagem e não encontrar mais seu amigo de mais de 3 décadas. E ele entrou numa forte depressão. E ele faleceu vítima de um ataque cardíaco aos 74 anos de idade. Foi encontrado sem vida nesse hotel, esse apartamento, né, do Oceano Hotel. E foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Los Angeles, na Califórnia. Um dos maiores comediantes da história mundial. História, hein? Vamos agora falar do compositor Marino Pinto, Marino do Espírito Santo Pinto, nascido em Bom Jardim, no estado do Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1916. Faleceu no Rio de Janeiro em 28 de janeiro de 1965. Foi um grande compositor brasileiro, inclusive músicas como Aula de Matemática, gravado por Francisco Alves, Preconceito, e também, após o seu falecimento, o quarteto em si gravou um disco completo com suas composições. Ele faleceu com apenas 48 anos de idade, sem mais informações. Marquise Branca foi uma atriz e vedete aqui do Nordeste, mas de nome nacional. Albertina Brasileiro, nascida em Triunfo, no estado de Pernambuco, em 6 de dezembro de 1910. Faleceu no Rio de Janeiro em 22 de maio de 1965. Conhecida pelo nome artístico de Marquise Branca, uma atriz e vedete brasileira, criadora da primeira companhia de teatro de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Ela estreou nos palcos em Iguatu, município do interior do estado do Ceará, apresentando-se em seguida em Fortaleza, na capital. Casou-se com o espanhol Alfonso Moreira, seu companheiro de palco, e o casal se uniu a Carlita Moreira para formar o trio Marquise Branca. Excursionou pelo Maranhão, estados do Norte e Nordeste, apresentou-se também em outros países da América do Sul e foi morar em Buenos Aires, na Argentina. Na década de 40, após se divorciar, ela voltou, mas seu tempo aqui no Brasil já tinha passado. Tentou uma retomada aos seus trabalhos no elenco da Rádio Tamandaré, do Recife. Ela faleceu no ano de 1965 no Rio de Janeiro, já esquecida do público da época, sendo sepultada no cemitério São João Batista. Uma grande atriz que foi esquecida pelo tempo. Napoleão Tavares, maestro e compositor, nascido em Ubá, no estado de Minas Gerais, em 23 de julho de 1892, faleceu no Rio de Janeiro em 22 de abril de 1965. Ele foi compositor de Tico Tico no Fubá, foi um dos grandes sucessos de Carmen Miranda, uma composição em parceria com Zequinha de Abreu. Marcha As Pastorinhas, com parceria com Noel Rosa e João de Barro, o Grande Braguinha, entre tantas outras. A sua orquestra fez várias trilhas sonoras de filmes bastante conhecidos da sua época. Ele faleceu no dia 22 de abril de 1965, aos 72 anos de idade. Ted Vieira também foi um violeiro e compositor bastante conhecido e respeitado
principalmente no meio sertanejo raiz. Nascido em Itapetininga, no interior de São Paulo, em 23 de dezembro de 1922 e faleceu na sua terra natal em 16 de dezembro de 1965. Inclusive, suas composições viraram estátuas. Após 50 anos do seu falecimento, foi instalado um monumento na Praça Largo dos Amores, no centro da sua terra natal Itapetininga. Na entrada da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, construíram também um monumento do compositor composto em 3 partes: O Menino da Porteira, que foi o seu maior sucesso, O Boi Sem Coração e O Berrante. Um dos grandes nomes da música. Também é dele a música chamada Rei do Gado, que você também deve conhecer. Ele faleceu vitimado por um acidente de carro no auge da carreira, com apenas 42 anos de idade, a rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. 42 anos, o grande compositor e violeiro Ted Vieira. Vamos falar agora do lendário Malcolm X. Também tiraram sua vida jovem demais. Malcolm Little, nascido em Omaha, no estado norte-americano do Nebraska, em 19 de maio de 1925 e faleceu em Nova York em 21 de fevereiro de 1965. Ele foi ativista dos direitos humanos, ministro muçulmano, defensor do nacionalismo nos Estados Unidos. E infelizmente tiraram sua vida com apenas 39 anos de idade durante uma de suas palestras. Vamos falar da atriz Constance Bennett, nascida em Nova York em 22 de outubro de 1904 e falecida em Nova Jersey em 24 de julho de 1965. Irmã da atriz Joan Bennett, também fez bastante sucesso, e filha do ator Richard Bennett, considerado um dos símbolos de elegância do cinema. Ela faleceu aos 60 anos de idade após um infarto do miocárdio posterior a um AVC, no Hospital Walston do Exército. Foi sepultado no Cemitério Nacional de Arlington, em Washington. Grande atriz. Bill Elliott, outro lendário ator dos filmes de faroeste. Ele ficou bastante conhecido em vários filmes, fazendo o papel do lendário Will Bill Hickok, nascido em Pittsburgh, Missouri, em 16 de outubro de 1904 e faleceu em 26 de novembro de 1965. Foi lendário nos filmes de cowboy, filmes de faroeste. Também ganhou quadrinhos e ficou conhecido aqui no Brasil como Nevada. Após sua aposentadoria em 1957, Elliott se mudou para Los Angeles, Las Vegas, Nevada, onde comprou um rancho. Ele faleceu de câncer no pulmão em 26 de novembro de 1965. Grande ator. Alan Freed foi um disc-jockey de bastante sucesso. Infelizmente, uma triste história. Vamos acompanhar. Albert James Freed, nascido em Johnstown, na Pensilvânia, Estados Unidos, em 15 de dezembro de 1921 e faleceu em 20 de janeiro de 1965. Também conhecido como Moondog, foi um disc-jockey americano reconhecido como criador do termo rock and roll. Foi importante fazer um grande sucesso, mas por causa, não é de hoje os cancelamentos, O Alan Freed, além de ter sua carreira acabada, ainda chegou a ser preso por um suposto envolvimento em pagamento de propinas para execução de músicas do rádio, conhecida aqui no Brasil como jabá, jabaculê. Isso acontece até hoje, E o Alan Freed faleceu, infelizmente, na miséria. Não conseguiu mais emprego depois disso e passou seus últimos anos de vida realmente passando por dificuldades. Ele faleceu em 20 de janeiro de 1965 no hospital em Palm Springs e foi sepultado no Lakeview Cemetery. Ele tinha apenas 43 anos de idade. Ed Gribbin, também outro ator, principalmente de filmes como O Grande Ditador de Charlie Chaplin, Edson, o Mago da Luz, Ouro no Céu, vários filmes de faroeste, irmão do ator Harry Gribbin, faleceu em 25 de setembro de 1965, aos 75 anos de idade, em Los Angeles, na Califórnia. Judy Holliday também foi uma grande atriz também. Nascida em Nova York em 21 de junho de 1921 e faleceu em Nova York em 7 de junho de 1965. Ela começou a carreira no show business em 1938. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz e um Globo de Ouro, trabalhando também em produções na Broadway. Faleceu jovem demais. Ela faleceu no dia 7 de junho de 1965, com apenas 43 anos de idade, vitimada por um câncer de mama. Triste história dessa grande atriz. Jack Oxy foi também outro grande ator dos filmes de faroeste. Nascido em 11 de janeiro de 1885 e faleceu em 28 de março de 1965. Ele foi um cowboy de rodeios e um ator do cinema americano, começando ainda na era do cinema mudo. Participou de mais de 120 filmes e se tornou mais conhecido pelas suas participações em faroestes que atuou.
faleceu vitimado pela leucemia aos 80 anos de idade, esse lendário dos filmes de faroeste. Vocês sabem que eu não gosto de falar de política, mas tem certos políticos que fizeram a história do meu estado, que fui adotado, né, que é o estado do Piauí, que eu tenho por obrigação de homenagear. Porque fizeram parte, eu tive o prazer de conhecer o neto desse político, que também é um lendário aqui no meu estado, e faz parte da história do meu pai e faz parte da história do Piauí. Então, vamos falar de Hugo Napoleão do Rego. Quem é piauiense, na mesma hora vai dizer, Hugo Napoleão. Mas esse que eu estou falando é o avô de Hugo Napoleão do Rego Neto, que foi governador, foi senador, foi ministro e é um influente advogado, hoje afastado da política, mas fez a história do nosso estado. Nascido em União em 25 de junho de 1892, faleceu no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1965. Foi advogado, jornalista e deputado federal pelo Piauí. Ele foi deputado federal de 1927 a 1937, de 1955 a 1959 e deputado estadual também de 22 a 1927. Pai do embaixador Aloysio Napoleão e avô de Hugo Napoleão do Rego Neto, que eu acabei de falar, que um dos maiores nomes da política do nosso estado. Ele foi deputado, olha só a história dele, foi deputado federal pelo Piauí de 75 a 1983, depois de 2011 a 2015, senador pelo Piauí de 1987 até 2001, ministro da Educação do Brasil do governo Sarney, foi ministro da Cultura do governo Sarney, foi também ministro das Comunicações do governo de Itamar Franco, foi governador do estado do Piauí, o 41º e 48º, ele foi de 1983 a 1986 e depois de 2001 a 2003, um lendário realmente. O seu avô faleceu no dia 1º de setembro de 1965, aos 73 anos de idade, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de Nancy Carroll, foi atriz, nascida em Nova York em 19 de novembro de 1903 e faleceu em Nova York em 6 de agosto de 1965. Era uma das maiores estrelas de Hollywood no início da década de 30. Foi nomeada ao Oscar de melhor atriz pelo The Views Holiday. Ela foi encontrada sem vida depois de não chegar ao teatro para uma performance. A causa do falecimento teria sido um aneurisma. Ela tinha 61 anos de idade. Grande nome do cinema. Tinha 61 anos. Vamos agora falar de Caroline Otero, a La Belle Otero, cortesã de Belle Époque. Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, nascida em Valga, na Espanha, em 4 de novembro de 1868 e faleceu em Nice, a França, em 10 de abril de 1965. Ela foi cantora, dançarina de cabaré, além de cortesã do Belle Époque. Também era conhecida como La Belle Otero. Era conhecida por sua beleza e pelo grande número de amantes. Ela teve uma vida regada de luxo e ela se aposentou depois da Primeira Guerra, comprando uma mansão que hoje vale equivalente a 15 milhões de dólares, tendo acumulado uma fortuna de cerca de 25 milhões de dólares nos valores atuais. Caroline, porém, gastava muito em apostas e acabou gastando boa parte da sua fortuna para sustentar o estilo de vida luxuoso. Era uma figura conhecida nos cassinos de Monte Carlo. Empobrecida, Caroline foi morar em um pequeno apartamento no motel Novette, em Nice, na França, onde teve um infarto e faleceu no dia 10 de abril de 1965, quase centenária, aos 96 anos de idade. Mas teve uma vida de muito luxo, que, como é aquele velho ditado que meu pai já dizia, de onde você só tira, não coloca, acaba. Isso é verdade. Porque por mais que você seja rico em coisas materiais, mas se você não trabalhar para manter, você vai só gastando, acabando. Foi o que aconteceu com ela e o que aconteceu com muitas pessoas, não só famosos, mas muitos que na vida teve uma grande fortuna e no final da vida morrem pobres. Red Nichols, cornetista do jazz, lendário, nascido em 8 de maio de 1905 e faleceu em 28 de junho de 1965. Compositor e líder de banda de jazz. A sua banda fez um grande sucesso e, inclusive, ele ganhou um filme biográfico anterior, no ano de 1959, que foi The Five Bands, ainda ele não era vivo. Foi estrelado por Danny Kaye, como Red Nichols. E ele, inclusive, nas músicas, ele mesmo colocou, a sua corneta para o filme, mas ele não apareceu no filme. E em 1965, Nichols levou sua banda
Five Pines para Las Vegas para tocar no então novo Mint Hotel. Ele tinha apenas alguns dias da data em que, em 28 de junho de 1965, ele estava dormindo em sua suíte e foi acordado por dores no peito paralisantes. Ele conseguiu ligar para a recepção e uma ambulância foi chamada, mas chegou tarde demais. Aquela noite, a banda continuou como programado, mas no centro da banda, o holofote apontou para uma cadeira vazia no lugar habitual de Nichols. Grande perda para a música. Agora vamos relembrar, conhecer também as histórias de jogadores de futebol que faleceram no ano de 1965. São apenas 7 nomes. Fique até o final para receber o seu alô. Amado Benigno, nascido em Labréia, Amazonas, em 1º de agosto de 1905 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1965. Atuava como goleiro, jogou pelo Flamengo, a seleção carioca e a seleção brasileira em 1929. Foi o primeiro jogador de futebol do Amazonas a atuar pela seleção brasileira, com 124 partidas pelo rubro-negro, e é o 15º goleiro a vestir mais vezes a camisa do Flamengo. Além de jogador, Amado foi médico, profissão que continuou a exercer após encerrar a carreira de jogador. Ele faleceu no dia 10 de setembro de 1965, aos 60 anos de idade. Infelizmente, tirou sua própria vida jogando-se da janela do seu apartamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Triste demais. Amilcar Barbour, esse é lendário, um dos primeiros ídolos do Corinthians, nascido no Rio das Pedras, que é um município da região metropolitana de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu pensei que era onde meu irmão vive, lá no Rio de Janeiro, mas não, é uma cidade de São Paulo. Nascido em 29 de abril de 1893, faleceu em São Paulo em 24 de agosto de 1965. Ao lado de Neco, Amilcar foi um dos primeiros grandes ídolos do Corinthians, também ídolo do Palestra Itália, atual Palmeiras. E ele também foi o primeiro brasileiro a jogar no clube da Itália, o Lazio, ídolo do Lazio, né? Inclusive ele atuou e também treinou. Ele jogou pelo Corinthians de 1913 a 1923, depois o Palestra Itália de 24 a 30 e o Lazio de 31 a 32. E treinou o Corinthians, o Lazio, São Paulo, Palestra Itália, Portuguesa Santista e o Atlético Mineiro. Ele faleceu em 24 de agosto de 1965 aos 72 anos de idade. Vamos falar agora de Bilu, treinador. Virgílio Pinto de Oliveira, mas foi como Bilu que ficou conhecido. Ídolo do Santos, nascido na cidade de Santos em 24 de junho de 1900 e faleceu em Santos em 4 de janeiro de 1965. Foi jogador e treinador de futebol. Atuando como defensor, ficou conhecido como o Rei do Carrinho. Ele atuou como jogador de 1919 a 1930 em 195 jogos e treinou o Santos em 2 oportunidades, de 1935 a 1937 e depois no ano de 1945. Ele faleceu em 4 de janeiro de 1965 aos 64 anos de idade. E ele também, outra curiosidade, é que ele era sobrinho do primeiro presidente do Santos, Cizinho Patusca, e primo dos jogadores de futebol Ari Patusca, Arerê Patusca e Araquém Patusca. São grandes lendas do futebol brasileiro. Que história! Francisquinho, outro lendário também goleiro. Cisco Guilherme Bar, nascido em Curitiba em 22 de junho de 1915 e faleceu em Curitiba em 1965. Ele atuou como goleiro. Ele começou como goleiro no Britânia Sport Clube. Foi o titular da seleção paranaense na década de 30. Ele foi apelidado de Keeper Maravilha. Era considerado um dos melhores goleiros do estado do Paraná. Faleceu em 1965 na capital paranaense, decorrente de um câncer. Lendário do futebol paranaense. Ministrinho, ídolo do Palestra Itália na época, né? Pedro Sernagiotto, nascido em São Paulo em 17 de novembro de 1908 e faleceu em São Paulo em 5 de abril de 1965. Foi um jogador ítalo-brasileiro e um dos mais importantes jogadores da história do Palmeiras, no período que se chamava Palestra Itália. Ele ainda defendeu o Juventus, da Itália, nos anos de 31 e 34, voltou ao Palestra Itália em 34 e 45, São Paulo de 36 a 38, Portuguesa de 39 a 40 e ainda o Palmeiras de 41 a 43. E ele ainda participou da seleção brasileira de 30 e a Itália B, a seleção italiana, a segunda, né, de 1934. Olha que história. Ele faleceu em 5 de abril de 1965, aos 56 anos de idade. Norival Cabral, o
Ponce de Leão. Nascido no Rio de Janeiro em 28 de agosto de 1927, faleceu em São Paulo em 5 de junho de 1965. Atuava como atacante, jogou pelo Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Ipiranga, Noroeste, Botafogo, Ferroviária e Comercial, encerrando sua carreira. E ele faleceu, foi outro grande jogador que faleceu pobre, que foi, e no auge da juventude ainda, 37 anos de idade. Que história triste. Ele ficou doente, repentinamente, ficou um tempo internado no Hospital Santa Cruz, onde faleceu aos 37 anos de idade. E, inclusive, a Liga de Futebol, mausoléu do atleta no cemitério São Paulo, e ele foi sepultado lá. Os familiares não tinham dinheiro para pagar, custear o seu sepultamento. Que triste história. Faleceu em 5 de junho de 1965, apenas 37 anos de idade, 6 anos após aposentado do futebol. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de Píndaro de Carvalho. Nascido em São Paulo em 1º de junho de 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1965. Foi jogador e treinador de futebol brasileiro. Ele jogou pelo Fluminense e pelo Flamengo, e defendeu a seleção brasileira de 1914 a 1919. Ele faleceu em 30 de agosto de 1965, aos 73 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de relembrar essas histórias, de conhecer essas histórias. Alguns desses artistas eu já conheci, outros fiquei conhecendo através da pesquisa. Um grande enriquecimento para a cultura. Eu adoro fazer essas retrospectivas. Para mim é muito gratificante, um aprendizado junto com você. Então, para você que assistiu o ano de 1966, deixou sua cidade, que é a dica para você receber o seu alô. Vai um alô super especial para você. O Douglas Menezes, Antônio Silva lá de Felixlândia, Minas Gerais, o Alves Souza, sempre com palavras de incentivo, meu amigo Sargento Carlos Borges, lá de Ponte Branca, Mato Grosso, sempre com palavras de incentivo. Cleidmar Robson, obrigado pelo elogio, lá de Vista Alegre, Minas Gerais. Eli Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais. A Beta, obrigado pelo carinho, lá de São Paulo. O Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo, obrigado. Jean Felipe Tuber, William César Vitoriano, Jefferson Moraes, de Santo André, São Paulo, obrigado. O Valtinho, de Araucária, região metropolitana de Curitiba, obrigado, viu, pelo carinho. Falou super especial para você e toda a família. Ana de Imanjá, olha, obrigado pelo carinho. O Marcelo, lá de Guarujá, litoral sul de São Paulo. A Cláudia, do canal CR, lá de São Paulo, sempre com a gente. Buda Show, lá de Sabará, Minas Gerais. Jéssica Nunes, obrigado. Jorge Tatsuda, do Japão, não perde o seu vídeo. O Éden da Vila, também do Paraná. O Riquel Silva, obrigado. Valmiro Peonório, Osinaldo Cunha, Alexandre Lopes, sempre com a gente. Viviane Amorim Silva, obrigado, viu, pelo carinho. O Severino Dias, de Osasco, São Paulo. O Carlos Henrique, obrigado. Janete Cisato Vital, lá do Mato Grosso também. Tini, Meire Lazier, minha querida, obrigado sempre. O Alisson Augusto, o Rafael Simão, nosso correspondente lá de São Paulo, do canal RS Apresenta. Leonete Net, Renato Loureiro, locutor lá do Rio de Janeiro, obrigado, viu, pela presença. Alexandre Lopes, Lucileide Cândido, o Severino Costa Neto, de São Paulo. Maria Barros, sempre com a sua lista, obrigado. O Tito Quinasti, lá de Porto Alegre. Alexandre Moraes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, obrigado a todos vocês pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês no ano de 1964.